uma autobiografia de um humorista famoso lá nos Estados Unidos que nasceu numa época em que era crime ele ter nascido. Fica aí que hoje é dia de TBT. E aí, meu povo, tô aqui para mais um vídeo e hoje eu trago um TBT que era para ser dia de quinta, mas percebi que, como vocês já estão habituados a vídeos dias de domingo, então eu decidi passar ele também para o dia de domingo e não mais na quinta. Esse quadro, para quem não sabe, eu nomeei de Toma Boa Trama, porque eu sempre vou trazer livros que eu já li há bastante tempo e que me marcaram de alguma forma e que eu favoritei e que eu acho que todo mundo deveria conhecer e que eu deveria dar um maior hype, trazer de novo ele à tona para vocês conhecerem. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Wally, já peço que deixe o like ao final do vídeo se você curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. O livro em questão é o Nascido do Crime, do comediante famosíssimo lá nos Estados Unidos, Trevor Noah. Até então eu não conhecia o Trevor, não conhecia o trabalho dele, não conhecia a pessoa dele e também não sabia como era profunda e como era pesada a história dele. Então, esse livro foi o primeiro que eu recebi quando eu assinei a tag em 2020. Eu recebi em janeiro de 2020, ele foi o livro de estreia do ano de 2020. Eu já fiquei meio, como é que eu posso dizer, meio cabreiro, não sei se vocês vão entender essa expressão, mas eu fiquei meio encucado, assim, meio desconfiado de que eu não ia gostar do clube e de que eu não ia gostar dessa leitura por se tratar de uma autobiografia, que é um gênero que eu não costumo muito ler, porque eu não costumo ser muito fã de pessoas famosas a ponto de querer conhecer o trabalho delas, assim, conhecer a vida delas, na verdade, tão a fundo. Então eu fiquei assim, já começamos o clube com uma autobiografia, que é um gênero que talvez eu não vá gostar, que é um cara que eu nem conheço, nunca ouvi falar, e enfim. Mas achei muito legal por envolver temática racial, que é uma coisa que eu adoro bastante, justamente para poder me situar mais no mundo das pessoas negras, saber o que elas passam e criar mais empatia, mais ainda do que eu já tenho, com a luta delas, né? Então, essa foi a pegada maior que me fez interessar por esse livro. Para quem não sabe, o Trevor, ele foi o apresentador do Grammy desse ano, então eu conheci um pouco mais do humor dele através da apresentação dele no Grammy. Vi que ele é um humorista que ele não brinca com coisas pesadas, ele sabe fazer um humor divertido e legal, sem fazer piadas de humor ácido e tudo mais. Então eu adorei, achei bastante... achei um apresentador bastante divertido e engraçado. E a história dele, para quem não sabe, leva esse nome de Nascido do Crime porque ele nasceu numa época, na época do apartheid, em que a segregação racial existia e que era crime relacionamento entre negros e brancos. E a mãe dele era negra e o pai dele era um branco que ela se envolveu e acabou engravidando e teve o Trevor. Então aqui ele vai contar como foi que ele cresceu durante essa época, como foi não se identificar com... não poder ser dito que ele era filho da mãe dele. A mãe dele, às vezes, acabava fingindo que era a babá dele, porque ele era branco demais para ser filho dela, que era muito negra, né? O tom de pele dela era muito escuro. E aí, ele acabou sofrendo algumas coisas e tendo que se disfarçar muitas vezes e fingir que não era nada da mãe dele e tudo mais. Então, a história é muito interessante, recomendo demais, e alguns motivos eu vou dar para vocês que eu acho que merecem destaque aqui no livro dele. O primeiro é justamente por ser uma pessoa famosa. Então, assim, não é pelo fato de que você conhece ele, não, porque quando eu fui ler, eu não li, eu não conhecia o Trevor, mas pelo fato de ser famoso e de você ainda poder ter a chance de ter contato com ele, seja por vídeo, seja por programas, você acaba conseguindo criar uma maior empatia pela pessoa dele, conhecendo o passado dele, e você pode acompanhar o trabalho atual dele, porque você pode começar a se interessar e ser fã dele. Então, eu acabei gostando muito do Trevor depois disso, apesar de nunca ter ouvido falar. Acabei simpatizando com ele, acabei criando empatia por tudo que ele passou, pela história de vida dele, pelos sofrimentos que ele acabou sofrendo e passando por aqui e tudo mais. Então esse é o primeiro motivo que eu acho que
fica bem interessante você saber, porque você não pega a história de uma pessoa que não está mais entre a gente. Então é uma história atual ainda, de certa forma. E, enfim, outro motivo que eu destaco é o humor do Trevor. Esse livro aqui, ele me fez rir várias vezes com várias cenas, e é uma coisa muito rara que não acontece comigo. É muito difícil um livro me fazer rir, um livro me divertir a ponto de me tirar gargalhadas mesmo, e esse daqui ele conseguiu, porque o humor do Trevor é muito, como é que eu posso dizer, é muito inesperado. Ele faz humor, ele faz piada de situações que você não imagina que ele vá fazer. Então não é aquele humor que você já fica esperando sair uma piada dali. Não, é tudo muito natural, é tudo muito autêntico, digamos assim. Então ele não força nada, as coisas saem muito de boa, é tudo muito fluido e tudo se torna muito mais cômico. Embora a história dele tenha muitas passagens pesadas, muitas coisas reflexivas e de muito sofrimento, ele transforma num tom cômico que você acaba se divertindo e que ele acaba ensinando mesmo assim, mas dando ar cômico à vida dele. É tipo aquela coisa de que você não perde o amigo, mas não perde a piada, no sentido de que não é nem essa frase, mas tipo assim, que você é melhor rir do que chorar. Então, pela situação que ele passou, ele vai preferir tirar sarro de tudo que aconteceu com ele, para poder rir e para levar como ensinamento, mas para não ficar sofrendo aquela coisa e não ser uma lembrança dolorosa. Então eu achei demais o humor dele aqui e acho sensacional só pelo humor já indicar esse livro. O terceiro motivo é justamente pela fluidez do texto. O livro é tão bom, é tão fluido, a escrita dele é tão boa, que você se apega, que você quer devorar logo, que você quer saber mais a fundo dele e você não quer parar. É muito, muito divertido, é muito rápido, ele é muito objetivo, ele não traz enrolações, ele só traz coisas que foram realmente marcantes na vida dele e que ajudaram ele a ser um ser humano melhor, a ser a pessoa que ele é hoje. E, enfim, eu achei interessantíssimo. Achei uma leitura melhor do que o que eu esperava, por se tratar de uma autobiografia, como eu disse, que tinha medo, tinha receio. Achei que ia ser uma coisa muito lenga-lenga, muito, não sei nem dizer, mas muito parada, muito monótona, mas não, o Trevor conseguiu transformar numa leitura muito boa, muito divertida, muito animada, inclusive, parece muito uma ficção, ele conseguiu transformar como se fosse uma história de ficção, de humor. Então é isso, a fluidez do texto eu acho sensacional também. E outro motivo, e o último que eu destaco, é a temática racial, que é super importante, que eu acho muito incrível aqui nesse livro, porque a gente consegue sentir mesmo o que o Trevor passou, e a gente consegue sentir, ele consegue passar muito bem isso nas páginas, no texto, nas palavras dele, como é ser uma pessoa negra que não se identificava nem na comunidade negra, que não era aceito, na verdade, nem na comunidade negra e nem na comunidade branca. Porque o Trevor era ele era considerado um colored, que era um termo utilizado para falar de pessoas miscigenadas, que nem eram negras suficiente para serem pretas, né, para terem a cor preta na pele, e nem eram brancas suficiente para ser a pele toda branca. Então ele era uma mistura era como se fosse um moreno, digamos assim, e ele sofria racismo até mesmo da própria comunidade negra nessa época, por causa da segregação racial, o apartheid, né? Inclusive, eu acho sensacional o trabalho gráfico desse projeto aqui da ACTAG, porque aqui a gente tem uma pessoa negra com o mesmo tom de pele, mudando apenas o fundo que ela está inserido. E, de acordo com o fundo, às vezes a gente acha que a pessoa está mais negra, tá mais preta do que o que ela realmente é. E se for um fundo muito escuro, a gente acha que ela tá menos do que o que ela é. Então, eu acho sensacional porque diz exatamente o que ele passou. Ele não se encaixava em nenhuma turma, ninguém aceitava ele, justamente por ele ser diferente dos padrões que eram exigidos na época. Então, essa temática racial aqui tá muito boa, tá muito bem exposta, tá muito bem explicada aqui sobre o que era o apartheid. Ele fala sobre o que causou o apartheid entre as raças. Enfim, sensacional, eu indico demais. Se você curte livros com temáticas raciais, esse daqui, além de dar uma diversão para você, você vai conseguir aprender e vai conseguir refletir
bastante. E o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Diga aí se já conheciam esse livro, ele saiu pela Verus Editora. A capa comercial eu vou deixar aqui para vocês, para caso queiram procurar o livro, mas eu indico de cara que é um baita livro. Melhores 2020 e se tornou um dos melhores do ano também, porque eu achei realmente, me surpreendeu assim de uma forma que eu jamais imaginei. Então me digam aí nos comentários se vocês tiveram interesse de ler, se vocês já conheciam, se conhecem o Travel e já leram esse livro, enfim, me digam tudo o que vocês acharam. Não esqueçam de curtir o vídeo se ainda não fizeram isso, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. E aquele velho lembrete de que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, utilizem o link que está na descrição, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima!